Por que a gente decidiu largar os nossos empregos em um escritório para poder viver essa vida na estrada? Bom dia! Bom dia. Hoje nós vamos compartilhar por que a gente escolheu viver essa vida na estrada. Nós vamos mostrar como o dia a dia no motorhome e por que nós escolhemos viver essa aventura. A primeira coisa que a gente faz antes de começar o dia, além de arrumar a cama, dar uma geral aqui, a gente aproveita a hora do café da manhã para decidir como que vai ser o nosso dia, o que a gente vai fazer. Hoje, especialmente, nós estamos em Termopilai, É Termopilai, para falar em grego. em português. Termópile. Termópile. Nós estamos em frente a um rio termal, rio que tem água quente. Okay? Aqui perto também tem o monumento em homenagem à batalha. Vocês não fazem ideia de qual que é a batalha aqui. É simplesmente a batalha dos Espartas com os persas. Lembra alguma coisa? Os 300. Do filme. Então tem o monumento ao Leônidas do filme aqui. Então, É o Rodrigo Santoro? É, não é? no filme, não vai ser uma estátua, né? Não, mas... Enfim, a gente vai lá depois, também vamos aproveitar um pouco das termas. Vai ter um pouco de tudo. Mas o intuito mesmo do vídeo vai ser mostrar por que a gente decidiu largar os nossos empregos em um escritório para poder viver essa vida na estrada. E vivendo na estrada você consegue ter quintais como esse, ao mesmo tempo ao lado da natureza. Mas não quer dizer que a gente não tem um tempinho para fazer isso daqui. Mesmo na estrada, a gente ainda dedica um tempo ao trabalho, remoto nesse caso. A flexibilidade do motorhome nos permite transformar qualquer lugar mesmo, no escritório. Só ter uma conexão com a internet. Por mais que o trabalho no escritório seja muito bom pelo contato com as pessoas e até mesmo o constante crescimento, plano de carreira, nós percebemos que passar 8, 9 horas entre quatro paredes, mais o tempo de deslocamento, acabava que diminuía muito nosso tempo de vida durante esses 5 dias e só tínhamos o final de semana fazer o que nós queríamos. E no final de semana acabava que arrumava casa, fazer outra coisa e tudo mais. Uma semana juntava-se a outra e acabava assim não tendo tempo para nada. Largar isso para viver no motorhome foi uma decisão fácil e ao mesmo tempo difícil. Fácil no sentido de que o que nós estaremos largando compensaria e difícil no sentido do medo de não saber o dia de amanhã. Então nós fomos muito corajosos pelo fato de que nós queríamos estar em contato com a natureza e isso era um fator primordial e nós acreditávamos muito no nosso potencial de que nós iríamos conseguir trabalhos remotos. Hoje eu consegui o mesmo trabalho que eu tinha entre quatro paredes remoto. Obrigado, chefe. Então para mim, a única perda que eu tenho é no fato de contato com as pessoas do escritório, mas eu acabo ganhando contato com a natureza, vivências culturais, muitos países na conta, qualidade de vida. Claro, o medo de alguma possível manutenção no carro, possíveis manutenções na casa, o medo das estradas, o medo de estar dormindo em locais que você não conhece. Tudo isso também acaba se somando a esse modo de viver na estrada. Outra coisa que soma, minimalismo das roupas, temos quantidades de sapatos, na compra do supermercado, como fazer as comidas e também no modo de usar a água. Tudo isso soma na equação de valer a pena ou não morar no motorhome. Para nós, como nós queremos esse contato com a natureza e esse contato com novas culturas, está valendo muito a pena contra esse medo da vida na estrada. No meu caso, em relação ao trabalho, não mudou muito, já que eu já trabalhava de forma autônoma antes da gente ir para o motorhome. A gente já falou aqui em outros vídeos, eu trabalho como ilustradora e designer freelancer, então meus clientes já estão espalhados pelo mundo. Trabalhar remotamente não quer dizer que você não vai trabalhar, você vai trabalhar sim, e às vezes até mais do que você trabalharia dentro de um escritório. Tá rindo. Mas é tudo questão de você poder cumprir com os prazos, cumprir com as obrigações e saber organizar o seu tempo, o seu dia. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que liberdade é responsabilidade. Acho que essa é a parte importante quando a gente fala disso. Falando sobre estar perto da natureza, nós estamos ao lado do Monte Calidromo e tem águas termais na cachoeira que ficam bem no nosso quintal. A gente vai dar uma pausa, vamos lá aproveitar um pouco. Todos esses dias que nós estamos aqui, eu estava indo nas termas quase que à noite depois do trabalho, mas hoje eu fiz diferente. Hoje eu comecei a trabalhar mais cedo para poder estar indo nas termas agora. Então, quando o Ludmila diz a responsabilidade em primeiro lugar, esse é o equilíbrio que eu consegui para conseguir estar vivendo e trabalhando na estrada. Partiu!
está aqui em frente ao monumento onde aconteceu a Guerra dos 300 contra os persas. Caraca, tipo, um dos melhores filmes da vida. E a gente tá aqui, tipo, foi totalmente por acaso. Irado, né? Uma coisa que é muito legal, não estava nos nossos planos parar aqui, mas quando a gente estava passando aqui na estrada que a gente olhou pro lado, viu muito motorhome mesmo, tipo, a gente contou uns 20. E a gente pensou, cara, deve ter alguma coisa aqui. Aí que a gente descobriu as termas e bem na frente do Memorial do Leônidas. Então, assim, um dos pontos positivos de poder viajar e viver no motorhome é que a gente pode ajustar nossa rota e poder viver umas coisas que eu nem sabia que era possível. Né, que aqui mostra mais ou menos como é que foi a guerra. E aqui que foi a guerra de Termópole, onde fala que são os gregos, né? Teve 300 espartanos e 700 Thespians contra 1.700.000 soldados persas sob o comando do rei Xerxes. E qual que é a frase? Come and get them. Que doideira, a gente tá aprendendo aqui. E ali onde tem os motorhomes, ali que foi a batalha, o campo de batalha dos persas contra os gregos. E é onde é o nosso quintal para os próximos dias. E atrás tem o Monte Calídromo, acho que é esse o nome. Eu vi, a gente estava conversando ontem quando a gente estava nas termas, que tem uma trilha para fazer por lá, então pode ser que a gente faça isso amanhã. Tem uma vista belíssima. Aparentemente, de acordo com o telefone, tá 7 graus, mas não parece. Não parece. Por causa do sol. Caminhando por aqui, deu para mais ou menos entender como é que é o funcionamento aqui da água. Ela começa de uma cachoeira, nós não fomos lá ainda, mas já vimos isso. Ela desce pelo rio, atravessa a ponte, depois vem parar aqui no seu curso natural, que é tudo isso daqui. Aqui tem mais um memorial, não sei o que é, tentei ir lá, mas está com muito alagado o chão, eu não consegui. Esse vídeo aqui só para vocês verem como é que é a água mesmo. Acho que esse é o lugar com mais motorhome que a gente já viu. Agora a gente vai escolhendo um lugar no rio pra gente ficar e aproveitar um pouquinho esse sol. Estamos nessa água maravilhosa. Ela sai a aproximadamente 39 graus da cachoeira, que a gente não conseguiu achar onde é, mas é pra lá. E assim, é uma delícia. Como eu falei, tem tipo, muito motorhome estacionado aqui. Acho que tipo, para aí dos motorhomes é obrigatório, se estiver viajando de motorhome pela Grécia, parar por aqui. Desde que a gente tá aqui, a gente veio todos os dias. A gente já foi em outra água termal na Itália, em Viterbo, né? Só que a água lá saía 56 graus Celsius. Então, essa aqui é uma temperatura mais ok. Aqui a quantidade de água que sai é muito maior. Lá parecia uma goteira que É diferente, sim. Mas muito delícia. Tem vários benefícios das águas termais. Ajuda a circulação, dor muscular e com a pele. ajuda a rejuvenescer. É isso, a gente vai aproveitar um pouquinho aqui. Ei. A gente tá tão perto de casa que dá pra usar a Wi-Fi daqui, porque aqui é um lugar que não tem sinal, né? Muito ruim. Então a gente consegue ficar aqui de boa usando o Wi-Fi de casa.
organização de uso na caravana é essencial, não tem como. E principalmente como se trata da cozinha. Cada centímetro aqui importa. O que a gente faz, já que a nossa geladeira não é muito grande, tem que programar as refeições certinhas para não deixar nada estragar e para garantir que a gente tenha tudo, porque a gente consegue fazer compras para uma semana. A gente normalmente não armazena comida para mais tempo que isso. Então, quando a gente vai ao supermercado, a gente pensa nas refeições certinhas e pra gente funciona super. Mas é uma coisa que tem que se pensar. Mais um ponto positivo. Agora a gente vai almoçar ao ar livre, bem em frente ao nosso rio de águas termais. Mas vamos trabalhar um pouquinho agora à tarde, né? Porque, como a gente falou, liberdade e responsabilidade, certo? Tem que ter um equilíbrio, né? Não para de chegar vizinhos. Cada vez mais temos vizinhos. Sim, acho que vai todo mundo pra cá. Ludmilla, ela é de peixes. Eu não acho que ela é de peixes. Eu acho que ela é um peixe. Seria muito bom se ela escorregasse, né? É só limo. Hoje foi um dia no qual a gente viveu enquanto trabalhava, não viveu depois do trabalho. Acordei mais cedo para trabalhar, cortei o tempo. Vivemos a manhã, o almoço mais prolongado. Então agora já está meia-noite, acabamos de trabalhar agora. Tá tudo escuro lá fora. Até tem pessoas dentro da termas ainda. Mas o dia hoje foi cansativo, muito trabalho. Curtimos bastante à tarde. O sol muito forte. Os planos para a noite então vai ser abrir um vinho branco, comer uma coisinha, assistir uma série e ir direto pra cama, porque amanhã tem mais. Nosso primeiro vinho grande? Não, já bebeu alguns. É, né? Fazendo café da manhã, botei meu biquíni de molho porque o Carlos sujou de graxa. Aí eu li na internet que é pra misturar água quente com vinagre de álcool e bicarbonato, que eu acho que essa mistura resolve tudo, de acordo com a internet, né? Mas não resolveu. Alguém tem alguma ideia do que eu posso fazer? Porque senão eu vou usar ele assim mesmo, porque eu gosto muito dele. Foi Tá. sem querer. Não foi por querer. Não sei. Aí ficou estilizado, ninguém vai ter um igual. Hoje tá um dia lindo de novo, tá um sol sem nenhuma nuvem lá fora, então deixa eu trabalhar lá de fora hoje. Tá sol, mas tá frio.
Tá o quê? Tá bem frio lá fora. É. Então, tipo, você fica na sombra, você passa frio. Você fica no sol, é torrado pelo sol. E ontem a gente foi na água durante o dia, né? Na hora do sol, fica muito quente. Tipo, o sol na cabeça e a água quente. Dá até uma baixada na pressão. Eu acho que eu preferi ir à noite. Achei mais No legal. final do dia. É, o finalzinho do dia é mais interessante. Eu acho que a gente pode fazer isso hoje. Subi aqui no teto pra falar pra vocês. Acho que tá muito perto, calma. Vai assim mesmo. Viajar de motorhome não é uma regra sobre qual carro usar. Você simplesmente tem uma vontade e faz isso. Por exemplo, nós construímos a nossa num carro muito grande. Precisava tanto, mas, por exemplo, um caminhão mesmo muito grande, uma caravana grande, um carro comprado, carros tipo o nosso, um carro mais antigo. Um carrinho construído bem pequenininho. Lá atrás da última van, tem um caminhão com teto que abre, outras vans pequenas, só tem o seu estilo. Então, viajar de motorhome é mais uma vontade de fazer isso, você faz com o carro que dá, o carro que você consegue comprar, do que uma regra do tipo qual carro, ou uma regra do tipo tem que ser um carro novo, um carro grande e tudo mais. Então vai de acordo com o seu bolso e com a sua vontade e com o seu estilo de vida também. Estou terminando de trabalhar aqui agora pela manhã, a Lud já fez um iogurte pra gente. Agora eu vou lá pra fora comer e nos preparar para a trilha. Fiz um iogurte grego que a gente toma todo dia, uma delícia. Com mel e alguns grãos, pra dar uma sustância pra gente ir pra trilha, que pelo que a gente viu vai demorar cerca de 2 horas, né? Vamos. Bom de morar e viajar em um motorhome é que você pode passar o seu horário de almoço fazendo uma trilha no meio da natureza. A gente começou a trilha agora e já dá pra ver que a vista vai ficar muito bonita. Já tá ficando. Nós, no início da trilha, tem aqui acho que é outro memorial sobre a guerra, né? Não deu pra entender muito bem, mas vou mostrar onde nós estávamos ontem, que é ali onde nós fomos, que é a estátua do Leônidas. E logo ali, ao fundo, já é as termas onde nosso carro está estacionado. Vamos fazer trilha e a Lud que mostra isso. As montanhas. E lá em cima tem gelo. É verdade. Aqui dá pra ver. É isso, né? Uhum. Muito mosquito. Abusem do repelente. A gente tá passando, mesmo pelo meio das árvores, tipo, no meio da mata mesmo, lindo, mesmo tendo esse solzão, dando uma protegida da sombra das árvores, então tá uma delícia fazer a trilha aqui. Olha que linda, Devora, que tá lindo. A gente não veio pra fazer uma trilha específica, mas dá pra ver que tem uma demarcação de um caminho no chão, então provavelmente as pessoas passam por aqui, talvez, não sei. Bora. Acho que a gente chegou na caverna da Cuca, aparentemente. Vamos ver se a gente encontra ela. Quando a gente começou a trilha, a gente tinha uma noção mais ou menos do caminho, mas a gente quis dar uma desviada para ver alguns outros pontos que estavam fora da trilha, mas que no mapa pareciam perto. Por isso que a gente foi indo por meio das árvores. E aí agora, quando você vai por fora da trilha, você acaba tendo alguns desafios a mais, né? Por exemplo, a gente passou agora pela caverna da Cuca e a gente teve que subir um paredão aqui. Bom, sobrevivemos, mas eu saí ileso, o carro levou escorregão. Quem acha que é o contrário, não é bem assim. Tá? Aí agora a gente chegou no caminho da trilha, que é simplesmente um caminho que aparentemente até carro dá pra fazer. Mas se a gente tivesse vindo por aqui, não teria sido tão emocionante, a gente não teria visto... Enfim, foi bonito, né, amor? É isso. Eu desde sempre gostei de trilha e sempre tive a noção de que se tá pisado, se tem uma trilha, porque dá pra passar, seja de humano, seja de animal. Então a gente começou a ver o memorial, vimos ali
O paredão O paredão do... Como é que é? O paredão do... de Fone, Fonar. Então, tive um paredão, que é uma construção antiga, começou a seguir uma trilha. Pelo Google Maps, a trilha que a gente tá passando agora, ela mostra. Então a gente tinha noção de onde que era isso, e de lá parecia perto. Então a gente foi nos aventurando e foi bem legal. Só que agora nós chegamos na trilha original, estamos voltando para casa, porque já tá dando o horário do almoço. Já passou da hora do almoço. Hoje tem reunião, almoço, reunião e vamos para as termas. Então, ao invés de voltar pelo meio da mata, nós estamos voltando pela trilha certa. Nós poderíamos ter continuado a trilha certa, só que ia ser muito tempo. Mas nós estamos voltando para casa, que já deu uma boa trilha. Já foi 1 hora e pouquinho? Sim, vamos ter quase 2 horas de trilha, o que era o que nós estávamos pensando fazer na trilha original. Só que pra gente ter andado no meio do mato já foi mais legal do que fazer trilha. Deve Então, ter sido o dia feito. para quem não conhecia trilha, qualquer trilha é uma trilha. Então não importa se ela é circular, desde que a gente faça a nossa ser circular. Então, A gente fez nosso próprio caminho. tá vendo? Agora partiu o almoço. Voltamos pro nosso quintal, quer dizer, pro rio do nosso quintal, né? O dia foi bom. Os dias foram bons, a gente ficou aqui 4 dias, porque essa é a rotina que funciona pra gente. A gente já tentou algumas diferentes, mas foi o que melhor funcionou até agora, né? São 3 dias andando. Não são 3 dias, não. São 3 dias livres e 4 parados. Então, nos dias que a gente tá parado, a gente trabalha a maior parte do dia, mas também dá pra fazer algumas pequenas coisas, tipo, que a gente fez hoje de ir pra trilha, ontem que a gente veio ficar aqui no Rio Durante o dia. durante o dia, tipo, né, a gente quebrou o horário de trabalho em 2, que a gente também fez isso hoje, que a gente foi. Fazer trilha, né? Sim, É o fato da liberdade. Você acaba tendo liberdade de tempo. Claro que tem a responsabilidade do trabalho. Ao mesmo tempo, você tem a liberdade de estar onde você quer, quando você quer. eu falei de ter a rotina, eu não gosto muito dessa palavra, mas ela é um pouco flexível, então a gente fica esses 4 dias mais dedicado ao trabalho, mas a gente consegue fazer um pouco das coisas, que seria completamente diferente se a gente estivesse numa casa, por exemplo, porque vamos supor, se a gente morasse na Itália, se a gente quisesse vir pra Grécia, só o tempo de deslocamento não ia dar. Como a gente tá no motorhome, a gente consegue ter um quintal diferente a cada semana, basicamente, e nos 3 dias que a gente tem de livre, são os dias que a gente aproveita pra turistar, pra visitar algum lugar diferente, pra se deslocar, ir ao Arrumar a supermercado, casa. ir ao supermercado, lavar roupa, essas coisas também. A gente não falou muito especificamente o porquê que a gente escolheu viajar de motorhome, mas a gente tenta fazer uma abordagem um pouco diferente, que é mostrar como que é o nosso dia aqui Mas isso acaba sendo do porquê de morar no motorhome. para poder viver isso. Por que nós escolhemos motorhome? Porque nós estamos trabalhando, estamos vivendo ao mesmo tempo. Então por que nós escolhemos morar no motorhome? Vocês viram essa liberdade que a gente tem, os quintais que a gente tem, os dias que nós passamos. Então, se não tem um porquê melhor que esse, eu desconheço o porquê de morar no motorhome. E como a gente disse, a gente só mostrou 2 dos 4 dias que a gente ficou aqui, e esses são os nossos dias trabalhando, então não são os nossos dias livres. Então imagina como são os dias livres. Claro que não são só maravilhas, também tem os perrengues, mas o que não tem, né? Eu sempre falo assim, que às vezes as pessoas falam, tipo, nossa, mas você faz essas coisas, não é perigoso, não sei o quê. E eu sempre falo, cara, mas se você for deixar de fazer as coisas com medo, é foda. E você pode tropeçar no tapete de casa e então você vai deixar de fazer as coisas. Sim, aqui também nós tem basicamente, não sei, 50 autocaravanas. É todo mundo para a mesma vida, então não vai ter... Claro que pode acontecer ter uma pessoa ruim, mas basicamente não vai ter. Então tudo bem, tranquilo. Mas é mais o negócio de não deixar de fazer as coisas por medo. Bora viver. Eu acho que seja isso. Não sei colocar em palavras o sentimento que ele tá vivendo isso tudo. A gente, durante a nossa viagem, a gente já passou por, acho que 9 países, né? E a gente quer passar por mais. A gente não sabe até quando a gente vai estar fazendo isso, mas por enquanto é bom, é gostoso, Sim, estamos tá sendo aproveitando. ótimo. Claro que tem aquela pulga atrás da orelha, que eu sempre sinto essa ansiedade no caso de mecânica. Ah, o carro pode quebrar, pode ter algum acidente, pode ter alguma coisa. Pelo amor de Deus, bate na madeira. Cara de pau. Enfim, é algo que eu não posso controlar, é algo que eu fico pensando, é algo que me deixa ansioso, mas não é algo que atrapalha a nossa rotina. Se acontecer, vai acontecer e nós estamos assegurados quanto a isso. As manutenções do carro estão em dia. E a gente não teve nenhum problema
muito grande até agora. Pelo amor de Deus, carro, não escutei isso e continua bem, porque não é o momento. Acho que Mas compensa, se né? fosse uma casa também teria que fazer as coisas. É por isso que a gente construiu o nosso motorhome, porque a gente já tem facilidade na hora de consertar as coisas. Sim, A gente sabe onde passa os fios, onde passa os canos. Na hora de furar vai ser mais fácil. nós só precisamos saber onde que tem uma loja específica para isso, para nós conseguirmos dar manutenção. Amém, Google Maps. Todos os destinos que a gente passou, todos, a gente só ficou em lugar, mas enfim, todos os destinos que a gente passou nessa viagem estão no nosso mapa. Ele é atualizado basicamente todos os dias. Cada lugar novo que a gente vai, a gente bota lá o estacionamento, lugares para visitar, restaurantes, enfim, tudo. Bem completo mesmo. E é legal porque você acaba vendo a mapazinha onde nós estamos passando. Eu adoro, eu acho muito legal. A gente capricha tudo. É isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e subscrever o canal e também ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras por aí. Então, até a próxima.